cristãos mais novos, os que se converteram há muito tempo, há algum tempo, e os que acabaram de se converter um dia desses. Então ele diz: olha, vocês, pais e filhos, vocês são convertidos, são convencidos, vocês são discípulos, ou seja, vocês têm pago, vocês vêm pagando o preço de se tornarem cristãos. Essa é a marca do cristão. Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo, né? E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então minha vida hoje está baseada na minha relação com Jesus. E essa relação está baseada, segundo o texto que a gente leu, primeiro em conhecimento. Ele diz: olha, vocês conhecem o Pai. Então um cristão é aquele que conhece Deus. E vocês têm força. Então o cristão tem poder para vencer as trevas. E o cristão é aquele que, quando tudo terminar, vai permanecer firme, inteiro, e finalmente vai vencer o mal. Essa é a minha identidade. Essa tem que ser a sua identidade. Como é que se caracteriza um cristão? É aquele que paga o preço, a cruz. É aquele que vai sobreviver e vai vencer depois de tudo terminado. Aquele que o amor do Pai permanece dele. Agora, olha para mim aqui, ó. Esse é o cristão. O texto está falando do cristão, do discípulo. Só que uma boa parte do povo que muitas igrejas não são cristãos, são crentes. E aí tem uma diferença muito grande. O livro de Tiago diz assim: você crê em Deus? Logo, você é crente? O livro de Tiago diz assim: você crê em Deus? Então você faz bem. Até os demônios também são crentes. Até os demônios creem, diz o livro lá de Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. E nem por isso os demônios vão para o céu participar da Santa Ceia com Jesus e você lá. Os demônios vão para o inferno. E são crentes. Quem é o crente? É o camarada, não aquele que necessariamente tem uma vida com Deus por conta própria. Muitas vezes recebeu uma herança do pai, da mãe, nasceu no berço evangélico. Ou ele veio para a igreja por causa de amigos, os amigos se converteram, ele começou a conhecer aquilo tudo, começou a ler um pouco da Bíblia e até foi meio convencido que aquele é o melhor caminho, não o único caminho, mas o melhor. E como ele está no meio da muvuca santa, no meio do povo, teve um dia lá que ele teve uma experiência, parece que eu ouvi uma pregação, alguma coisa falou forte com ele, meio que cutucando, dizendo: e aí, vai querer ou não vai? E naquele dia de balançou, ele quase quis. E tem outro dia que ele não sabe o que aconteceu, mas ele entrou no culto também, está uma coisa muito louca, que até hoje ele está tentando entender o que aconteceu, mas ele sentiu um troço muito louco. O que ele sentiu? Sentiu a presença de Deus, que a presença era tão intensa, que até os demônios sentiram, e ele também sentia, esse humano estava lá. Mas qual é a relação que ele tem com Deus? No máximo ele é um simpatizante, ou na pior das hipóteses, ele é um religioso, porque ele herdou do pai, da mãe dele a fé, herdou dos amigos dele que se converteram à fé, ou por qualquer outra razão, ele herdou essa fé, mas não é dele, não está nele. Ele não conhece o pai, mas ele está no nosso meio. É o famoso joio que Jesus cita muito nos seus discursos. Existe no nosso meio os cristãos e os crentes. Não estou considerando os simpatizantes, os convidados que a gente convida para vir à igreja. Não, isso é outra história. Mas esses caras vêm para a igreja. Eles têm uma linguagem bem parecida com a linguagem dos cristãos. Você conversando com ele, você fica achando que esse cara é crente, esse cara é cristão. Mas ele não é. Quem é que vai saber qual é a sua verdadeira identidade espiritual? Se eu quero saber a identidade civil de alguém, peço o documento da pessoa lá e a sua carteira de motorista e o RG. Mas para eu saber a identidade espiritual, como é que eu vou saber? De longe é bem difícil avaliar. Só quem sabe com certeza a identidade espiritual que tem é quem tem a identidade. Você tem uma identidade espiritual. E o problema é que a gente não admite, a gente não assume a nossa identidade espiritual. Lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, não sei se acontece isso, né? Lá no Rio de Janeiro, as pessoas que trabalham na polícia, elas não saem na rua de farda, a menos que seja em trabalho, né? Mas de casa para o quartel, elas vão sem farda. E no bairro também, né? Os policiais que trabalham aqui no bairro, normalmente vão para o quartel, vão para a base e vão para o normal civil, para depois trocarem. E é bem possível que esses caras, com medo, deixem até um documento em casa, porque às vezes quando o cara está dentro de um ônibus, por exemplo, já vi várias histórias, o cara está dentro de um ônibus sem trabalhar, olhando lá para o outro, aí o ônibus foi assaltado.
Quando o bandido pegou a carteira dele, para roubar o dinheiro, ele viu que ele era policial, matou ele. Então não é descontar que de repente um desses caras deixa a identidade em casa. Esse cara tem medo, claro, com questões óbvias, de assumir a sua identidade. E alguns de nós também têm medo, por questões óbvias, espiritualmente óbvias, de também assumir a sua identidade. Eu sou crente ou eu sou cristão? Eu tenho medo de assumir a minha identidade. Por que não assumo? Eu vou dizer, não porque você não assume, porque você deve assumir. Primeiro, se você não assume a sua identidade espiritual, você não consegue, presta atenção, usufruir, aproveitar plenamente tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer. O camarada que tem uma identidade, mas não quer assumir essa identidade, você é mundano? Você é mundano. Você é cristão? Você é cristão. Não, eu não sou mundano, eu não sou cristão. Você é o quê? Eu sou crente, estou no meio do caminho. Então você não quer assumir quem você é. Se você assumir, não, eu sou um pagão, eu venho à igreja, eu sou um simpatizante da igreja, do evangelho, mas eu não sou convertido, eu sou cristão. Eu sou do mundo. Então assume as coisas do mundo. Mas esse cara não consegue fazer isso. Ele está na igreja, ele tem aquela influência da família dele, dos amigos dele, do onde ele frequenta, no fim de semana, os valores. Não está na alma dele, mas está na cabeça dele. E ele não consegue fazer as coisas erradas de forma plena que o mundo dá para ele. Se um dia ele está estudando, ou ele vai sair com os amigos de escola, vamos assistir um jogo, não sei aonde ele. Vamos lá. Aí eu fui lá no Pacaembu, no Domingos assistir um jogo. E aí está com a turma da escola, está com os amigos, e aí se envolve lá com o pessoal da torcida do time dele. E na hora de sair, de repente vê um bugu, que aí aparece aquela espécie de possessão demoníaca coletiva. Sabe quando tem um moleque lá, que é um moleque normal, um moleque comum, que nunca matou uma abelha, uma formiga. Um dia ele vai assistir o jogo, quando ele está saindo por força do grupo, ele acaba se envolvendo num massacre, num espancar no outro garoto, sabe esse tipo de coisa que não tem lógica? E ele está no meio. Aí o mundo diz assim: vamos lá, vamos botar para fora toda a nossa agressividade, toda a nossa animalidade, não sei se fala, o nosso sentimento mais brutal, mais animal, tudo o que existe de podre, de ruim, vamos botar para fora o nosso bicho, vamos acabar com a cara desse cara aqui que torce para o time, vamos lá, aí diz, vamos lá. Agora está todo mundo correndo, vamos lá, ele fica meio receoso. Vai lá, cara, já que você é no mundo, já que você tem essa identidade, assumiu, aproveita, arregaça, dá uma porrada mesmo, sendo braço, não posso, porque eu sei que eu não tenho essa vida com Deus, talvez eu seja convertido, mas eu não consigo. Aí outro dia ele está trabalhando, os amigos dizem assim: ó, vamos fazer um golpe aqui na empresa, vamos roubar uma grana aqui na empresa, você está dentro? Eu preciso muito dessa grana, vamos fazer, vamos lá. Aí na hora ele fica, enquanto o roubo está acontecendo, enquanto os caras estão fazendo a tramóia, um dia ele vai e faz um negócio, outro dia os caras, e aí, vai hoje na parada, lá não sei o que, lá no serviço, você tem que falar tal coisa. Aí ele fala, mas depois ele fica pesado. Aí no final de semana, vamos ser para onde? Vamos fazer uma orgia, vamos contratar umas 20 prostitutas, ficar numa casa a noite inteira trazendo com ela. Aí ele vai, chega na porta da casa, ele está lá com a mulherada lá em volta, ele pensa: o que eu estou fazendo aqui? Meu amigo, ele está lá, as coisas do mundo ali para ele, mas ele não consegue usufruir daquilo. Que loucura! Por que não cai logo no mundo? Porque ele não tem essa capacidade, porque ele tem essa influência espiritual sobre ele. Por isso que ele não assume essa identidade. Outra razão pela qual nós devemos assumir a nossa identidade espiritual é porque se a gente não assume a nossa identidade espiritual, quem nós somos, da mesma maneira que a gente não consegue usufruir das coisas do mundo, a gente também não consegue usufruir das coisas de Deus. Eu vejo todo mundo orando, todo mundo jejuando, todo mundo falando o que Deus está fazendo e acontecendo, e eu fico esperando. E as coisas não acontecem na minha vida. Aí eu pergunto: Deus, cadê a bênção que todo mundo está recebendo ou não? Aí ele não usufrui daquilo, por quê? Porque ele vive com o pecado, ele é meio mundano, meio santo. E não existe meio mundano, meio santo. Ele é mundano, simples. Ele vê todo mundo lendo a Bíblia, ele não é que cresceu junto com ele, esse moleque cresceu junto comigo, ele é meu amigo. Hoje ele tem a minha idade, mas se conversa com ele hoje, ele amadureceu com um, se tornou uma pessoa sábia, um camarada articulado, com ponderação, claro nas ideias, sabe o que faz. Por que eu não tenho essa clareza, apesar de eu ler a Bíblia também? Simples, porque o Espírito Santo vai ilumina ele. Porque ele está na igreja, mas é do mundo. Para Deus não tem meio termo. Por que ele não usufrui das coisas de Deus por completo? Porque ele não assumiu ainda a sua identidade.
Você lembra daquela história que Deus fala através de um dos profetas do Velho Testamento? Os sacerdotes que estavam mundanizando a vida espiritual. Deus perguntou assim para os sacerdotes: se uma coisa que foi santificada lá no templo, se essa coisa santa encostar numa coisa profana, a coisa profana fica santa, sim ou não? Os caras, não, claro que não. Aí Deus faz a pergunta contrária: e se uma coisa profana encostar numa coisa santa lá do templo, vocês continuam usando aquilo ou jogam fora? Agora a gente joga fora porque ficou profano. Aí Deus diz assim: é a mesma coisa. Vocês estão se contaminando com as coisas do mundo, mas não estão purificando as coisas do mundo. E à medida que vocês se envolvem com as coisas do mundo, o mundo está contaminando vocês. E agora vocês já não podem mais se apresentar na minha presença, porque vocês estão cheios de pecado. Fica em cima do muro. Se eu saio do muro, digo: não, quer saber de uma coisa? Eu vou assumir a minha identidade espiritual, vou me tornar um cristão de verdade, vou pagar o preço, vou fazer o que é para fazer, acabou, não estou nem aí com as consequências. Aí, meu amigo, vai ficar muito fácil quando eu estiver no mundo e eu consigo identificar. Eu sou sentado aqui com um grupo de amigos, sabe, parentada, quando tem uma festa, um monte de parente, primo, um é cachaceiro, o outro é macumbeiro, o outro é ateu, até tem uma festa lá da sua bisavó, não sei aonde, e a parentada se reúne. Vai ser muito fácil, se eu assumir a minha identidade espiritual, vai ser muito fácil eu estar no meio, conversar com eles, participar com eles, mas quando aparecer alguma coisa na minha frente que não me convém, vai ser muito fácil eu identificar: epa, isso aqui não me convém, porque eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu regime espiritual. Agora, se eu não sei qual é o meu regime espiritual, se eu fico meio lá, meio cá, sabe o que acontece? Eu nem usufruo das coisas de Deus e nem usufruo das coisas do mundo. Olha que loucura! Por que eu faço isso? Porque ao mesmo tempo que eu quero usufruir das coisas de Deus, eu também quero usufruir das coisas do mundo, das coisas pecaminosas. Só que eu não consigo usufruir das coisas de Deus e não consigo usufruir das coisas do mundo. E no final vou morrer e vou para o inferno. Que idiotice espiritual! É um idiota espiritual, um burro espiritual. Você quer assumir a identidade carnal que você tem? Então não faz igual o presidente do Rio, não. Põe aqui no peito, pendura no crachá: eu sou mundano, acabou. Não me enche o saco, desculpa a expressão, não me torre mais a paciência. De vez em quando eu vou para a igreja porque eu gosto de ouvir um cara falar, eu gosto de cantar aquelas músicas, mas não me cobre compromisso. Não vem atrás, não vem me visitar, não vem falar comigo. Se eu sair por aí fazendo coisa errada, não vem falar comigo. Quem me exclui do roda de ônibus, exclui. O importante é que você não feche a porta, que eu não posso fechar a porta, que é ilegal, né? O importante é que você não feche a porta. Eu digo, me sinto de vontade, eu quero vir na igreja, eu sou do mundo, eu quero viver a vida sozinho. Eu sou o meu Deus, me deixe em paz. E aí você desencana, você tira aquele pensamento da cabeça, tira aquela maluquice da cabeça, excomunga, exorciza da tua mente toda aquela influência da tua mãe evangélica, da tua avó evangélica botou na tua cabeça, aquilo que você aprendeu quando era criança, ou os teus amigos que se converteram e hoje estão bem de vida. Esquece esse povo todo e assume: eu sou carnal, pronto, vive a vida, cai no mundo. Mas você fica no meio do caminho, cara, vai para o inferno do mesmo jeito e não vai sofrer nada. O que é melhor? O melhor é você vir para o lado de cá e dizer: eu sou cristão. O suprimento que Deus tem para mim é melhor do que o suprimento que o mundo dá. Ainda que eu não, no primeiro momento, eu não saiba esperar o suprimento de Deus. Ainda que no primeiro momento eu não precise atender a maneira com que Deus está trabalhando, eu vou esperar esse suprimento. Quando chegar, eu vou abraçar esse suprimento, porque eu sei, como diz a palavra, que a vontade de Deus é boa, que é perfeita e é agradável. Então, se a palavra verdadeira vai se cumprir na minha vida, eu sei o que eu estou fazendo, e eu sei por onde eu tenho que andar, eu sei o quanto eu posso me contextualizar, e eu sei que eu posso permanecer santo apesar de estar no mundo. E o melhor de tudo, quando eu morrer, eu vou morar junto com Deus. Quem é o burro? Quem é o trouxa? Quem é o tonto? O cara que está no mundo vai aproveitar alguns anos e ir para o inferno? Ou eu vou aproveitar mais do que ele, vou morar eternamente no céu? Quem é o burro? Mas precisa assumir a identidade espiritual. Eu vou terminar lembrando uma história conhecida da Bíblia. História de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Tinha um sujeito numa cidade, se não me engano, o dele era Ló.